E o São Paulo conheceu seus adversários que terá pela frente na fase de grupos da Sul-Americana. Além de Tolima e Porto Cabelo, o sorteio garantiu o reencontro com o Tigre, adversário do tricolor, na caótica decisão de 2022. Vamos agora relembrar a conquista do São Paulo naquele ano. No primeiro confronto, o São Paulo eliminou a Bahia, 2 vitórias por 2-0 em Salvador e no Morumbi. Daí nas oitavas de finais, após empatar fora de casa com a LDU por 1-0, o São Paulo avançou com 1-0 no Morumbi. E pela frente, a atual campeã, Universidade do Chile. Vitória por 2-0 em Santiago com o show de William José e goleada no Pacaembu 5-0. Então vieram as semifinais contra a Universidade Católica após empate por 1-0 no Chile. Um empate tenso e sem gols em casa garantiu a classificação rumo à final. O adversário na decisão seria o Tigre. Naquela altura, brigava pelo título argentino e iria disputar sua primeira e até hoje única final internacional. Mas o que se viu foi um confronto violento, conturbado e repleto de polêmicas dentro e fora de campo, começando pela primeira partida na Argentina. O estádio do Tigre, José de la Giovana, não possui capacidade mínima para decisões continentais, por conseguinte, o jogo de ida foi em La Bombonera. O empate em 0-0 foi cercado de muita catimba, confusão e expulsões. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, Luiz Fabiano se envolveu em confusão com Donati e ambos acabaram expulsos. Dias antes da final, a cantora Madonna protagonizou um show no Morumbi. Por isso, o São Paulo não permitiu que o Tigre fizesse o reconhecimento do gramado do estádio na véspera do jogo. Outro sim, minutos antes da partida, por volta das 9h20 da noite, seguranças do São Paulo tentaram impedir que os argentinos fizessem o trabalho de aquecimento no gramado. Após muita confusão, conseguiram invadi-lo. O clima era quente e vinha desde o pré-jogo. O ônibus que transportou a delegação argentina foi apedrejado na chegada do Morumbi. Nos bastidores, cartolas reclamaram da carga de ingressos reserva à torcida visitante. E desde o início da partida, os argentinos abusaram das faltas, todas extremamente violentas. O estopim para a confusão que viria a seguir e encerraria a partida ainda no intervalo foi uma cotovelada de Orban em Lucas, falta ignorada pela arbitragem na partida. Ao final do primeiro tempo, Lucas passou pelo zagueiro Orban e ofereceu a ele um pedaço de algodão que estancava um sangramento em seu nariz, fruto das várias faltas que sofreu. O meia acabou cercado pelo elenco do Tigre, que só não invadiu o vestiário São Paulino por intervenção policial. Ainda no gramado, os jogadores do São Paulo se envolveram em confusão com o Tigre para defender o Lucas, principal alvo das agressões e do ódio dos adversários. Jornalistas argentinos relataram que houve um confronto entre militares e jogadores do Tigre. Pipo Gorosito, então treinador da equipe visitante, acusou policiais e seguranças de ameaçarem seus atletas com armas de fogo e provocou, chamou os São Paulinos de cagões. Na Fox Sports Argentina, um dirigente mostrou marcas de sangue na parede do vestiário visitante do Morumbi, que segundo a direção do Tigre, seria dos atletas agredidos na descida para o túnel após o fim do primeiro tempo. Por falta de garantias, o time não retornou para o segundo tempo. Alguns argentinos deram duas versões do ocorrido. Segundo Lucas Orban, abre aspas, nos pegaram, se meteram dentro do vestiário, é uma vergonha, nos mataram a pauladas, fecha aspas. Já Galmarini disse o seguinte, abre aspas, eu tive de levar pontos, desde o início, não nos deram lugar para treinar, não nos permitiram, estavam nos esperando para nos dar pauladas, uma loucura. 30 sujeitos estavam todos armados, uma loucura, uma bagunça sem sentido. Sacaram ferros, sacaram revólveres para ameaçar, fecha aspas. E antes de retornar à Argentina, jogadores prestaram queixa na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. 3 atletas realizaram exames de corpo de delito. Dirigentes são paulinos informaram que nenhum segurança andava armado nas dependências do Morumbi. Nesse momento, 6 outros seguranças que estavam ali em cima vieram para ajudar. E parte do treinamento dos seguranças do São Paulo é no sentido de levar de uma forma de corrente humana, de uma barreira humana, eles fecharam o vestiário e foram levando
os jogadores para lá. Quando mais ou menos na altura da metade do túnel, a confusão já estava generalizada, um quebra-quebra geral, uma briga muito forte. Nesse momento chegaram policiais, tanto por esta parte do túnel como pelo gramado. Os policiais chegaram com cacetetes, nenhuma arma de fogo, inclusive temos o depoimento do comandante da Polícia Militar. Esta acusação de arma de fogo não foi confirmada na delegacia e os seguranças do São Paulo não tem autorização para isso, ninguém tem arma aqui no São Paulo. Quero deixar claro para o torcedor do São Paulo, para a imprensa do Brasil e do mundo, que nós não compartilhamos com nenhum tipo de violência, não promovemos nenhum tipo de agressão física, muito menos do que aconteceu aqui, e gostaríamos mesmo que todos os fatos fossem esclarecidos em minúcias e que realmente os responsáveis por isso fossem exemplarmente punidos, porque estragaram uma final de Copa Sul-Americana, estragaram uma festa que a torcida de São Paulo estava fazendo, e com espetáculos lamentáveis e que se não forem muito bem explicados para o mundo, vão trazer dúvidas sobre a conduta do São Paulo, que em nenhum momento foi desleal, deselegante ou coercitiva sobre o adversário. E um policial da Polícia Militar acabou confirmando os incidentes no corredor que dá acesso aos vestiários do Morumbi, mas destacou que apenas agiram para evitar que os jogadores do Tigre invadissem os vestiários do São Paulo. Os argentinos disseram ter sido ameaçados e por isso não voltaram para disputar o segundo tempo. Já o lateral Douglas do São Paulo, na época, confirmou em entrevista a confusão, ressaltando que houve sim a tentativa de invasão por parte dos jogadores argentinos. Ainda segundo o jogador, os seguranças agiram em defesa do elenco são paulino. E após as várias negativas em retornar ao campo de jogo e mais de 40 minutos de espera, o árbitro chileno Henrique Ossis encerrou a partida. Daquele momento em diante, o Morumbi explodiu em alegria e cantos de "o campeão voltou". E muita festa na despedida de Lucas Moura, que estava negociado com o Paris Saint-Germain. A imprensa divulgou imagens do estado em que se encontrava o vestiário visitante, marcas de sangue nas paredes, lixo revirado, materiais danificados. Até mesmo a flâmula entregue por Rogério Ceni ao capitão Galmarini foi deixada para trás. A reconstituição de todo o ocorrido mostrou detalhadamente que as acusações dos argentinos não procediam, bem como já havia sido informado pela Polícia Militar.